Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu já começar a mensagem. Primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens. São amigos, são verdadeiros companheiros, amigos verdadeiros que Deus deixou no meu caminho, pessoas que repartem comigo o seu tempo. E eu gosto muito de falar do amor de Deus, não falo de religião, falo do amor de Deus. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas suas mensagens. Agradeço a Deus por mais um dia. Hoje a mensagem, aqui eu vou falar do livro de Jó, capítulo 5, 21, versículo 21 e 22. Mas lá no TikTok tem pessoas que pedem para me compartilhar um pouco da minha história. Eu vou reduzir, são 10 minutos. Lá eu vou reduzir, porque muitos aqui no Face já conhecem, não sei se todos conhecem, tudo. Eu tenho os primeiros 15 vídeos que eu conto a minha história, verdade, a parte da minha história. Como eu não tive mais, terminou. Podia ter muita coisa para acrescentar, mas ficava muito enjoado, então eu deixei. Pensei, acabou, e agora fazer o quê? Aí eu lembrei, uma certa vez, que minha irmã falou que agora eu podia, tinha internet, meu filho tinha um Facebook, eu podia fazer o que mais gostava. Eu falei, o quê? Eu já era acidentado, né? Eu falei, fazer o quê? O que eu mais gosto? Falar da Bíblia, falar de Deus. E eu só vim pegar essa mensagem em 2019. Antes um vizinho meu aqui falou, Jorge, você está parado, você está na cadeira, mas você não é mudo, você tem mão, você tem boca. E eu, só em 2019, que eu vim entender. Então, incentivado por uma prima que mora na cidade de Barreto, Maria José, agradeço a Deus muito pela vida dela. Não conhecia pessoalmente. Essa semana, graças a Deus, esse mês, quer dizer, nós nos conhecemos pessoalmente. Ela esteve aqui em casa, as irmãs dela, que eu não conhecia, agora conheço todas. Então, incentivado por ela e por outras pessoas, outras pessoas que incentivaram a gravar, fazer mini vídeos, mas eu não achei que eu fizesse. Incentivado por essa minha prima, eu contei os 15 primeiros vídeos, pequena parte da minha história. Então, daí, quando terminou, eu resolvi continuar. Porque a Bíblia é a minha história, faz parte da minha história. Deus é a minha vida, é a minha história. Aí eu resolvi. Então, hoje vamos lá para o livro de Jó, capítulo 5, versículo 21 e 22. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. O açoite da língua, que Jó fala aqui, ele estava ali entre seus amigos, entre aspas, que veio para consolar, mas que começaram a acusar, achar erro de tudo em Jó. Então a língua dele, né, devia estar machucando Jó. Era palavras que não tinha como uma pessoa suportar, mas ele suportou. Então muitas vezes a língua, ela fala coisas que a gente não tem como ouvir e não tem como deixar de ouvir, né? Porque e essas açoites, essas palavras, que muitas vezes vem de um parente, de um amigo, ela nos machuca, ela nos deixa ferido. E não temerás a assolação quando vier. E tudo isso, quando nos machuca, nós não temos que temer, porque quem está julgando é Deus. A assolação vem, a tristeza vem, a fraqueza vem, mas quem está no controle de tudo é Deus. Dele é tudo. Então, o açoite da língua, você está abrigado, porque Deus está te protegendo. E não temerá a assolação quando vier. Quando vier a assolação, quando machucar, não tema. Deus cura a tua ferida, Deus te protege. Esse é o versículo 21. Versículo 22 diz assim: do açoite da assolação e da fome te rirás.
e os animais da terra não temerás. Quantas vezes, como eu testifiquei ontem, nós passamos fome, mas nós rimos dela. Hoje a gente olha para trás e a gente ri da fome daquele tempo, né? Porque Deus está suprindo, está dando para nós. Nós estamos nos sustentando. Eu rio, porque naquele tempo eu era criança. Meus irmãos eram crianças. Hoje todos têm neto, eu tenho irmão que já tem bisneto. Eu tenho neto. Lembrar daquele tempo e rir mesmo. Temos que rir, que a gente às vezes chorava, né? Lastimava. Às vezes a gente até murmurava. Ver a tristeza do rosto do nosso pai, de nossa mãe. A agonia deles por aquilo que estava passando. Hoje nós temos que rir desse tempo. Porque Deus nos fez vitorioso. Deus nos deu trabalho, nos deu sustento. E hoje nós chegamos aqui. Aqui nesse mês de maio eu completo 71 anos de idade. Meu irmão mais velho tem 74 anos de idade. E nós temos que rir daqueles tempos. E temos que ficar tristes, porque nós vemos nos sinaleiros, nos marquises, crianças passando por aquilo que nós passamos. Pais de família passando por o que nós passamos. Mas nós rimos do nosso passado. Nós nos alegramos. Porque eu sei que o Deus que nos sustentou até aqui, Ele vai sustentar esses que estão nos hospitais, faróis, estão nas esquinas, nas marquises, debaixo de árvore, nos viadutos. E eles um dia também vão rir da fome. E dos animais da terra, tudo bem. Aqui o Jó está falando dos animais daquele tempo, não era igual hoje, né? Mas hoje a gente não tem medo de animal nenhum, né? Hoje o animal que nós mais temos medo, infelizmente, eu tenho que falar, irmão, é o homem que nos persegue. Talvez Jó está se referindo aqui aos animais que ele está se referindo, talvez seja aqueles amigos dele que estavam ali acusando, mas ele não teve medo daqueles homens porque ele confia em Deus. Não tenha medo de nada, confia no Deus Todo-Poderoso. Ele é tudo, tudo é feito para ele. Que Deus abençoe. Agora vamos para mais um vídeo no YouTube. Estamos com 260 inscritos no canal José Jó contando para a minha história. Se você tiver interesse, tiver YouTube, dá uma olhadinha lá, se inscreva, compartilhe, divulga. Parou em 260, parou em 257, né? Agora de hoje em 260. E eu creio em Deus que vai aumentar mais. Eu quero falar, saber que mais pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Estão ouvindo meu testemunho. Então vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela oportunidade que você me dá. Eu resolvi gravar um vídeo falando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Pai, do teu perdão que o Senhor nos tem dado, Pai. Obrigado, Senhor, por ser o seu Deus Santo, não desistir do nosso pecador. Obrigado pela minha família, pelo alimento, pelo dia, pela semana. Obrigado pelos meses que passaram, pelos anos que passaram. E por aqueles dias que ainda virão. Eu sei que tudo é no tempo e na hora do Senhor, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância, por palavra, obra, pensamento, ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Somos todos pecadores, Pai. Sabemos que pela nossa iniquidade, nós entristecemos o teu Espírito, Pai. Perdoa-nos, Pai. Fala conosco hoje para a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Não sei o que eu quero falar, não o que nós queremos ouvir, mas que teu Espírito ia falar conosco. Que seja para a glória do teu santo nome, amém. Irmãos, capítulo 4 de
2 Timóteo, do versículo 1 ao 6, ele é a continuação do versículo do capítulo 4, que terminou no versículo 17. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Exortação a perseverar na sã doutrina, a doutrina que você aprendeu do Senhor. Palavras sadias, que alimenta, que salva, que cura. E a pregar em todas as ocasiões. Não tem tempo oportuno. Não tem hora de pregar. É todo tempo. Aonde você estiver, numa rodinha de amigos, no almoço, num lugar de descanso, no trabalho, é tempo de pregar a palavra do Senhor. Eu fiz isso, eu não fiz. Eu dei bom testemunho enquanto eu trabalhei, mas eu não preguei. Eu falava para aqueles que vinham até a mim perguntar, mas eu não ia até eles. Eu estava começando na fé, ainda estava acanhado, ainda tinha timidez. Mas achei graça perante o Senhor. Na igreja que eu congregava, roubaram todo o som da igreja, e eu tive a atitude de chegar no meu patrão, nos meus colegas, e pedir ajuda para comprarmos o som. E Deus foi comigo. Ali estava pregando a palavra do Senhor. Não sabia, mas não era o jeito que Deus queria, mas começando a dar testemunho. Passado um tempo, fui até meu patrão, que dizia que ele não gostava de crente de jeito nenhum. Não vou falar crente, eu vou falar cristão. Quando eu falei, ele falou, não, ele falou, você está mentindo, eu não gosto desses crentes mentirosos, crentes ladrões, ele falou assim. Mas eu não tenho nada contra o cristão. Eu pedi para pregar, fazer um culto ali todo último sábado do mês, ele conseguiu. Nós fizemos 4 cultos, aí ele queria todo sábado. Mas o pastor, dirigente da igreja naquele tempo não quis. E até tirou o culto. Sabe Deus por quê. Né? Falar que foi a vontade de Deus não foi, com certeza não é. E o que ali, o meu pastor, a minha igreja, deixou de fazer aquilo que está escrito. Pregar em todas as ocasiões. Ali estavam todo tipo de gente no meu ambiente de trabalho. E ele, quando cumpria essa ordem, o apóstolo Paulo deixou a Timóteo, que foi deixado a nós. Versículo 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra em ínteres de tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, e sobra as lições, faz a obra de um evangelista cumpre o teu ministério. É o nosso dever. Continuar na sã doutrina aquilo que você ensinou. Perseverar no que Deus te ensina através da Sagrada Escritura. Persevera, continua. Quando fala aqui, a palavra inicia tempo, pode tempo, não tem tempo certo. Redargue, exorte, repreenda com toda a unidade de doutrina. Repreenda, redargue, exorte, dentro da palavra, mostrando na palavra o errado e o certo. O certo nunca somos nós, é Deus. O certo é a palavra, não nós. Não podemos nos fazer de santo, porque nós também não somos pecadores. Mas mostrar dentro da palavra, na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Deus, o certo e o errado, para que as pessoas se arrependam e voltem aos caminhos do Senhor e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Não tem tempo, não tem hora, é nos hospitais, nos presídios. Hoje, pelo que eu vi falar, nos presídios está proibido, né? Terminais
Ainda no meu tempo já começaram a proibir nos ônibus, mas ainda tem as pessoas que ainda fazem, pessoas corajosas. Mas muitos não fazem mais. Para tudo o homem tem desculpa, para não levar a palavra do Senhor. Quando fala tempo é fora de tempo, é no descanso, é na alegria, na tristeza, é nos hospitais, nas cadeias, nas coisas. É no trabalho, é na doença, em todo momento. Não deixe de falar a verdade, a palavra do Senhor. Hoje as igrejas, quando eu falo as igrejas, nós estamos calados, estamos parados, estamos de braços cruzados. Jesus Cristo que vai julgar os vivos e os mortos. Ele vai nos dar um galardão. Qual será o nosso galardão? Ele vai passar no telão que nós fizemos de certo e errado. Ele vai cobrar de cada um de nós o que ele deu para nós fazer e nós não fizemos. Ele vai nos mostrar. Te mandei fazer que você não fez. Nós vamos ser envergonhados. E muitas vezes nós pensamos, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não sei falar. Sabe? Nós sabemos contar piadinha, falar do próximo. Nós sabemos também falar que Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus quer te salvar. Nós sabemos, sim. Todos nós sabemos mentir. Nós sabemos muitas vezes tirar proveito das coisas. Por que nós não sabemos curar a ferida de uma ovelha? Por que nós não sabemos pegar na mão de uma ovelha e levá-la até Cristo? Não esqueça, meus irmãos. Está na Bíblia, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Versículo 7 até o 22 é a final do livro de Timóteo. Paulo prevê a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Aqui Paulo, já terminando seu ministério, sabendo que estava perto o dia dele partir dessa vida, para estar junto com Cristo, ele fala de muitas pessoas que erraram, que acertaram, que ajudaram, que abandonaram. Ele fala de muitas coisas. E pede a Timóteo que venha ter com ele, que traga o que ele deixou para trás. Ele pede os pergaminhos, capa, muitas coisas que ele deixou. Não que ele era apegado a isso, mas que ele precisava para terminar o combate. Ele vai terminar dizendo, combati o bom combate. Nós vamos ler esse encontro, eu vou ler. Então Paulo foi um verdadeiro evangelista. Foi um homem que perseguiu a igreja, mas quando ele encontrou com Jesus, ele aceitou a transformação e foi transformado. E foi um dos maiores evangelistas, um dos maiores apóstolos de Cristo. Quem pode dizer que é igual a Paulo? Ninguém, não. Ninguém suportaria o que Paulo suportou. Por coisas mais fáceis, nós deixamos a palavra do Senhor. Por pouca coisa, nós deixamos, afastando da igreja. Por pouca coisa, nós viramos as costas para o Senhor. Paulo não sofreu açoite, naufrágio. Ele pregou mais preso, mais em cadeia do que na liberdade. Mas a língua de Paulo não estava presa. O corpo dele estava preso. Mas a boca, a fala de Paulo, ela não estava presa. A oração de Paulo tinha valor, tinha poder, como a minha tem e a sua tem. Nós temos que levar uma vida perante Deus como os apóstolos levaram. Paulo diz de ser imitador de mim como eu sou de Cristo. Hoje eu vi nas redes sociais um pequeno vídeo que ainda estou procurando entender as coisas sobre aquele jovem, quando ele falou que ele imita o pastor dele. É mais ou menos assim.
E ele falou que Paulo disse, sede imitador de mim como eu sou de Cristo. Olha o que Paulo falou. Sede imitador de mim como eu sou de Cristo. Quer dizer, Paulo imitava Cristo. Será que o líder daquele jovem está imitando a Cristo? Será que ele está seguindo a verdade de Cristo? Não compete a mim e a você. E nem julgar. Nós temos que imitar, quem imita a Cristo. Nós temos que imitar a Cristo, não ao homem. O homem hoje se tornaram falsos profetas, falsos pastores, falso tudo. O homem é falso em tudo. Ou em quase tudo. Então seja imitador de Cristo. Seja imitador da palavra de Deus. Terminar que minha bateria está esgotando, vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia. Eu coloco na tua presença, nas tuas mãos, Pai, a vida de cada um de nós, nossos lares, nossas famílias, nossa parentela. Peço ao Senhor, Pai, que salve, perdoa, cura. Pai, que o Senhor abre portas, restaura lá, Pai. Pai, que o Senhor venha mover a favor dos teus filhos, das tuas filhas, que estão passando necessidade. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, Pai. Nos ajuda a vencer as barreiras, as dificuldades que vêm sobre nós, Pai. Abençoa esse povo, Pai. Abençoa a tua igreja, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Cristo. Um bom final de terça-feira, uma boa noite de repouso. Um abraço, irmão Jorge. Não se esqueçam, Jesus Cristo está voltando.